Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas de estágio profissional simulado 3, Direito do Trabalho, nós vamos começar hoje a unidade 7, Recurso Ordinário. Basicamente, nós vamos estudar então a parte mais introdutória, a parte mais técnica, para daí na nossa aula ao vivo, nós vamos trabalhar efetivamente a parte prática. Então, nesse momento, nós vamos explicar um pouquinho o que é o recurso, como que ele se estrutura, prazo, direcionamento, tudo isso. Tá bem? Bom, vamos lá. Recurso ordinário, nós já estudamos então. Nós falamos de sentença. Se a sentença não tem uma situação de obscuridade, contradição, omissão, um erro material que é cabível então a interposição de embargos de declaração, nós vamos para o recurso principal. Qual é o recurso principal que nós vamos ter da sentença para atacar a sentença? É o recurso ordinário. Vocês que já estudaram lá o processo civil, que tinham lá o recurso de apelação, o recurso ordinário no processo trabalhista se equivale, faz às vezes, portanto, do recurso de apelação, tá bem? Ele visa garantir aqui, então, o duplo grau de jurisdição. Nós vamos observar lá, ó, no artigo 895 da CLT, nós vamos falar, então, o 895 e seguintes ali, nós vamos estar falando, então, sobre o recurso ordinário, tá bem? Cabimento do recurso ordinário. Bom, é o recurso principal, então é ele que nós vamos ter como meio de garantir o duplo grau de jurisdição. Garantir que toda a minha matéria de fato e de direito, que em primeiro grau discutida, seja levada até a segunda instância. Tá bem? Então, esse é um instrumento processual que nós vamos levar à rediscussão. Então, ele tem os seus efeitos lá devolutivos, porque nós vamos devolver ao judiciário para que ele profira uma nova decisão sobre a integralidade ou parcialmente o caso do mérito, tá bem? Então, cabe recurso ordinário contra decisões definitivas e terminativas de vara do trabalho e juiz de direito. Como assim, professor? Juiz de direito? Sim, juiz de direito investido na jurisdição trabalhista, naquelas varas em que não há justiça do trabalho e que não há abrangência de outra vara, que é dada aos juízes estaduais, juiz de direito, essa competência. São casos mais excepcionais, algumas cidades do interior, em alguns estados ainda tem. Tá bem? Então, é cabível contra essas decisões, então, primeira instância, o que mais? Contra decisões dos tribunais regionais do trabalho, dos quais em dissídios individuais e também podemos falar de dissídios coletivos, julgam com competência originária, mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e habeas data, então esse ali especificamente individuais, né? Que a competência originária. Portanto, essas ações, aqueles remédios constitucionais, são apresentados impetrados diretamente no tribunal. Dele cabe, então, recurso ordinário para o Tribunal Superior, no caso aqui o TST, especificamente de decisões, então, dos TRTs. O que mais? Proferir de decisões proferidas pelos TRTs em dissídios coletivos, de competência originária também. De competência originária, lembre o seguinte, esse recurso é o recurso cabível em face da primeira decisão. A decisão proferida na primeira manifestação, então, definitiva do judiciário. Se é uma ação individual em primeira instância aqui, e quando é competência originária, ou seja, a ação vai ser ajuizada nos tribunais, cabe da decisão do TRT também para os tribunais superiores. Tá bem? E o que mais? Cabe também em face de decisões interlocutórias. Ó, a decisão interlocutória, em regra, é irrecorrível. Nós vamos recorrer no recurso ordinário, nós vamos reapresentar aquela matéria. Mas cabe de decisão interlocutória terminativa em relação à competência material ou à exceção de incompetência territorial, mas que ao declarar a sua incompetência, remeta os autos a outro TRT. Certo? Então, se for uma decisão que apenas... se for uma decisão terminativa em razão da incompetência material, caberia já. Mas em relação à competência territorial, aí se for remetido para uma outra vara do trabalho pertencente a outro TRT, aí cabe recurso ordinário nesse caso. Certo?
Então, quando nós falamos que as decisões interlocutórias são irrecorríveis, nós falávamos que são irrecorríveis imediatamente, mas elas podem ser objeto do recurso ordinário agora, tá bem? Então, aquilo que aconteceu lá na audiência, não ouvi uma testemunha e eu protestei, eu falei, registra-se os protestos, então, do advogado. Nesse momento, agora no recurso ordinário, que eu vou instrumentalizar, então, para levar isso ao tribunal. Então, é nesse momento que eu vou levar aquela decisão interlocutória que negou tal pedido de prova, enfim, o que seja, que eu apresentei um protesto antipreclusivo, é agora que eu vou colocar uma preliminar para que a matéria seja rediscutida e, então, a sentença podendo ser até mesmo anulada. Tá bem? Bueno, vamos ver o que mais. O objeto aqui é amplo. Nós vamos rediscutir tanto matéria jurídica como matéria fática. Portanto, não é aquele recurso que não vai se rediscutir as provas e os fatos. Sim, aqui nós vamos reanalisar tudo. Nós podemos reanalisar uma discussão eminentemente jurídica e uma discussão também fática. Nós vamos rediscutir provas, nós vamos tudo isso. Não pode mais produzir provas, mas eu posso reanalisá-las sem problema nenhum. Esse é o momento de garantir o duplo grau de jurisdição, portanto. Bom, vocês vão seguindo pelo material, eu botei ali para vocês um tópico, recurso ordinário no procedimento sumaríssimo. Tem diferença, professor? A peça não tem diferença na peça, especificamente para o advogado. O que vai ter diferença é o trâmite. Por quê? Porque como ele tem esse trâmite sumário, aquele trâmite mais célere, também vai ser assim lá no trâmite do recurso no tribunal. Então, o que vai ser? Vai haver uma distribuição imediata com a colocação imediatamente na pauta. Ou seja, tenta-se julgar o mais rápido possível. O que mais? O parecer do Ministério Público se dará oralmente na sessão de julgamento. Na própria sessão de julgamento, ele vai proferir o seu parecer oralmente. Não tem aquele prazo, então, para o MP apresentar o parecer em razão dessa celeridade. E também o acórdão é considerado o acórdão a certidão de julgamento. Não precisa proferir, julga-se e depois seja redigido um acórdão especificamente. Ele é mais simples, a própria certidão de julgamento vale como acórdão, portanto. São essas peculiaridades, mas efetivamente na peça que o advogado vai ter que instrumentalizar não vai ter diferença, portanto. Tá bem? Seguimos. Outro ponto importante aqui de se discutir. Recurso ordinário da União, então a União é a recorrente, a decisão homologatória de acordo e o recolhimento das contribuições previdenciárias. Olha só. Primeira coisa que você tem que entender. O acordo é recorrível? A sentença que homologa acordo, ela é recorrível? Como regra, não. Ela não é recorrível. As partes não podem recorrer dessa decisão, exceto se tiver alguma situação lá que gere uma nulidade lá, então. Mas é um caráter bem excessivo. A regra é que não cabe, então, decisão, ela é irrecorrível. No entanto, questiona-se vocês, botei no material. O acordo judicial que dê por quitada dívidas previdenciárias poderá ser objeto de recurso pela União? A União poderá, então, se opor a isso? Que gera efeitos, portanto, sobre a União. Da quitação nas contribuições previdenciárias, ele não recolheu efetivamente para a Previdência, para a União. Bom, pode a União recorrer de um acordo em que se regule, que no próprio acordo foi acordado, inclusive em relação às contribuições previdenciárias? Pode. A União pode sim recorrer. Ela pode se opor a esse acordo. Quando? Por quê? Porque, olha só, quando nós temos uma ação judicial trabalhista, nós vamos ter verbas de natureza indenizatória e remuneratória. Verbas de natureza indenizatória, não há recolhimento previdenciário. Não vou recolher previdência sobre uma indenização. Mas as de natureza remuneratória, sim, recolhe-se previdência sobre esse valor. Agora, o que acontece é muito comum. As partes chegam num acordo e na hora da discriminação das verbas, colocam apenas verbas indenizatórias. Isso é ilegal, professor? Não, não é ilegal. Porém, nós temos que ter alguns cuidados. Por exemplo, se a ação demanda apenas verbas remuneratórias, eu posso colocar uma verba indenizatória qualquer? Nesse ponto aí existem discussões. Alguns entendem que não, que deve se limitar aos pedidos, e outros entendem que sim. Então ainda há uma discussão em relação a isso. Certo? Mas o que acontece?
poderá a União, diante de um acordo em que não houve a observância do recolhimento previdenciário, ou então houve a alteração da responsabilidade sobre o recolhimento previdenciário, interpor recurso ordinário contra a decisão que homologou um acordo, certo? Pode a União interpor recurso sobre essa decisão que homologou um acordo, tá bem? Por quê? Porque para evitar que haja uma ofensa aos interesses da coletividade, da União, portanto, pode sim interpor recurso, tá bem? Então, olha só, aí eu botei algumas observações no material de vocês que é bem importante. O TST afirmou oposição no sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado. Olha só, houve uma sentença em que houve uma condenação, porém se faz um acordo após a sentença. Nesse caso, entende-se o TST que deve-se respeitar a proporcionalidade de verbas de natureza salarial, remuneratórias e indenizatórias. Ou seja, se não existia condenação indenizatória, o acordo após o trânsito em julgado não pode se dar, não pode se incluir verbas indenizatórias, apenas respeitando a proporcionalidade, então, do que foi condenado na sentença. Outro ponto, caso se faça um acordo e não se discrimine verbas, entende-se que todo o valor deve ser recolhido previdência. Olha o cuidado. Quando vocês forem celebrar um acordo, nunca deixem de discriminar o valor. Eu fiz um acordo de 10 mil reais, eu tenho que discriminar a que título se dá aqueles valores. 10 mil reais é remuneração, é indenização, enfim, é aviso prévio, é diferença salarial, diferença de FGTS, multa de 40%, tem que discriminar. Tá bem? Porque se eu não discriminar, então entende-se que, não havendo discriminação, será a contribuição previdenciária incidirá sobre a totalidade do valor avançado. Cuidado. O que mais? Valores iguais ou inferiores a 20 mil, então, pela portaria do Ministério da Fazenda, a Procuradoria-Geral não vai cobrar. Então, ela não vai ajuizar uma ação judicial cobrando o recolhimento previdenciário se o acordo for inferior a 20 mil reais. Portanto, o quê? Portanto, na verdade, os valores das contribuições, né? Mas os próprios juízes acabam não mandando oficiar a Caixa, ao INSS, a União, quando os valores são inferiores a 20 mil reais. Tá bem? O que mais que nós temos que observar aqui? Recurso ordinário constitucional, ou seja, eu falei do recurso ordinário que é a regra, o equivalente à apelação, mas existe o recurso ordinário constitucional. Afinal, o que é isso? Recurso ordinário constitucional é aquele que é interposto para o STF. Mas como? Quando que eu vou fazer isso? Quando for impetrado um dos remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, de competência originária do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. Quando eu impetrar diretamente lá em razão da competência originária, neste caso, o recurso cabível da decisão que denegar esse remédio constitucional, então negou o remédio constitucional, será recurso ordinário constitucional que vai ir para o STF, tá bem? Mas agora, se a decisão desse remédio constitucional for favorável, ele concedeu então o remédio. Nesse caso, o recurso cabível da parte que interessar será recurso extraordinário, tá bem? Então, esse recurso ordinário constitucional se dará então quando for competência originária do TST nesses remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus e mandado de injunção, tá bem? Certo, na sequência, o que mais que nós temos que observar aqui que é importante falar sobre recurso ordinário? O prazo. O prazo do recurso ordinário é de 8 dias. O prazo, portanto, é de 8 dias, mas lembrem, nós estamos contando o prazo como um prazo processual. Portanto, segue a regra lá do CPC, que depois também foi introduzida ali no 775 da CLT, que o quê? Considera-se a contagem, então, no dia seguinte, o dia útil seguinte à publicação, foi publicado numa segunda-feira, começa a contar na terça. Foi publicado na sexta, começa a contar só na segunda da semana seguinte. Regra processual básica. Então, começa a contar
a partir do dia útil seguinte, certo? O que mais que nós temos que observar aqui? Contagem somente em dias úteis. Então, segue a regra processual de contagem de prazo. Somente em dias úteis e o último dia, necessariamente, também tem que cair num dia útil. Tá aí tranquilo, né? Não tem dúvida alguma sobre isso. Regra do prazo processual. Data da publicação, começa a contar a partir do dia útil seguinte. Somente em dias úteis e a contagem, e o último dia deve ser também dia útil. Mas haverá prazo em dobro? Sim, haverá prazo em dobro para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, e também para as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais. Tá bem? Que não explorem atividade econômica. Então, aquelas atividades também sem fins lucrativos, sociais, que não estão inseridas no mercado econômico, melhor dizendo. E o Ministério Público também terá prazo em dobro para recorrer. Portanto, o prazo será de 16 dias para essas entidades, esses entes, enquanto para os particulares é de apenas 8 dias. E aquela regrinha lá, quando houver litisconsórcio passivo com procuradores distintos, é compatível a aplicação de prazo em dobro também? Não. Nesse caso, o TST, Orientação Jurisprudencial 310, entendeu que não é compatível em razão da celeridade do processo trabalhista, portanto, não haverá prazo em dobro, ainda que as partes que hajam litisconsórcio passivo com advogados distintos. Tá bem? Então, aquela regra lá do processo civil não se aplica para nós aqui no processo trabalhista. Tá bem? Olha só, o que eu tenho que observar em relação ao prazo? Professor, o último dia do prazo era feriado na minha cidade. Aí eu não interpus. O que eu tenho que observar? Eu tenho que provar que naquele dia havia então um feriado municipal, por exemplo. Então haveria um feriado municipal, por isso não foi interposto. Mas não esqueçam, o feriado deve ser na vara da qual o processo tramita. Por exemplo, eu tenho uma ação que ajuiza na cidade de Santa Maria, mas eu moro em Porto Alegre. E então eu tenho que apresentar o recurso, nós já vamos falar disso, eu apresento no juízo de primeira instância. Mas se o feriado é em Porto Alegre e não é em Santa Maria onde tramita o processo, não tem nada a ver. Então, nesse caso, eu tenho que cuidar o feriado na cidade da qual o processo está tramitando. Se o processo tramita em Santa Maria, o feriado, para não valer o prazo, deve ser em Santa Maria, não na cidade que o advogado reside. Daí não, né? Daí não teria muita lógica. Não se admite a interposição simultânea de embargos de declaração e recurso ordinário, como nós já falamos lá nos embargos de declaração. Ou é um ou é outro. O primeiro que for interposto é o que vai valer. Tá bem? E agora nós chegamos num ponto bem importante aqui, que é o preparo recursal. Olha só, pessoal, nós temos que entender uma coisa. Eu falei que ele é o equivalente à apelação, mas ele não é igual à apelação. Existem umas regras, e uma das regras específicas do recurso ordinário é o depósito recursal. Então, nós vamos fazer o preparo. Preparo, nós vamos pagar custas processuais para apresentação e interposição do recurso e o depósito recursal. Mas o que é isso? Depósito recursal, professor? Depósito recursal, ele tem a finalidade do quê? Evitar recursos protelatórios. Vão recorrer, eu sei que não tem fundamento nenhum no meu recurso, mas eu vou recorrer para ganhar tempo. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer o depósito recursal. Nós já vamos falar sobre ele. E, além disso, eu tenho que recolher as custas, exceto quando for o reclamante empregado, somente e for detentor aqui da JG. O depósito recursal somente para o reclamado. O reclamante, mesmo condenado, mesmo havendo uma reconvenção condenando-o a pagar determinado valor líquido, ele não precisa fazer depósito recursal. Somente o reclamado, somente o empregador faz depósito recursal. Certo? Mas então vamos lá. Olha só. Primeiro, tem que haver o recolhimento das custas, do preparo, seja o depósito recursal ou as custas. Se não houver o pagamento, o recurso não vai ser conhecido porque ele vai ser deserto, a deserção. Deserto é o recurso que não pagou custas processuais ou não fez o depósito recursal, tá bem? Aí o nome que a gente chama é deserção, ele é deserto. Quando não há o pagamento das custas, ele é deserto, certo?
Então, custas e o depósito recursal devem ser pagos no prazo do recurso. Não esqueçam, no prazo do recurso. Admite-se, portanto, apenas que seja recolhido no primeiro dia útil quando a interposição acontecer após o horário do expediente bancário. Como o nosso prazo é até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, que eu posso apresentar uma peça processual no prazo, no último dia do prazo, nesse horário o banco já não está mais aberto. Então, o que eu posso fazer? Recolher até o dia útil seguinte ao final do prazo, quando interposto após. Agora, se eu interpus de manhã, bom, aí já era. Aí eu tenho que ter o recolhimento do preparo naquele mesmo dia. Tá bem? Mas, professora, eu já lá no CPC eu lembro que dá para fazer complementação do preparo. Pode aqui no processo trabalhista? Pode apenas em relação às custas. Em relação ao depósito recursal, que é aquele valor montante maior, não é admitido a complementação. Eu posso complementar em relação às custas. Essa sim vale a regra do processo civil. O depósito recursal, não. Eu tenho que depositar a integralidade dele e ponto final. Tá bem? O que mais? Então, o depósito recursal e as custas são requisitos extrínsecos do recurso e somente será exigível quando houver condenação em pecúnia. Portanto, se a sentença não condenou a pagar nada, não vai haver depósito recursal, certo? Então, se não houver condenação em pecúnia, ou seja, a reclamada tem que pagar tantos reais para o reclamante. Nesse caso, não vai ter depósito. Aí, se ela é condenada a pagar, tem depósito recursal. Mas se ela é condenada, por exemplo, apenas a retificar a data da carteira de trabalho sem condenação em valor algum, precisa fazer depósito recursal? Não, daí não. Daí não vai haver um valor quantitativo, não vai haver uma condenação em pecúnia, e sim uma obrigação de fazer lá para retificar a carteira de trabalho, por exemplo. Daí sim, daí eu posso recorrer apenas pagando as custas processuais, certo? Quem é isento do pagamento disso? A administração pública, portanto, toda, autarquias e fundações lá, que não seja do mercado econômico, o Ministério Público e os detentores da assistência judiciária gratuita. Empregador pode ser detentor da JG, da assistência judiciária gratuita? Pode. Pessoa jurídica também faz jus a isso. Não é tão simples de se conseguir, mas é passível sim de conseguir. Eu, particularmente, algumas ações já foram poucas, admito, mas já consegui a justiça gratuita para a reclamada, que era uma empresa. É possível sim. Tá bem? O que mais nós temos que observar aqui? Bom, eu tenho que recolher as custas. Mas afinal, qual é o valor, professor? Como que eu vejo isso? O valor é de 2% sobre a base de cálculo. 2% sobre a base de cálculo. Mas qual é a base de cálculo? É o valor do acordo judicial, quando for lá o caso de recorrer de um acordo, mas que é recorrível, daí no caso da administração, mas seria então o valor das custas aqui, e o valor da condenação. A condenação, então, quando for um valor líquido, na própria sentença já vai ter o valor da condenação, é sobre esse valor. Ou o juiz vai fixar para fins de recolhimento de custas processuais, o valor da causa é tanto. Quando ela necessita ainda fazer liquidação, o próprio juiz ele fixa e já quantifica o valor da condenação. Então, no final da sentença lá sempre vai ter o valor da condenação é de tanto. Aí nós vamos incidir 2%, vai dar o valor, portanto, das custas processuais. Tá bem? O que mais nós temos que observar aqui? Quando for, a decisão for extintiva, extinguiu o processo sem resolução de mérito ou julgando totalmente improcedente, não há condenação, aí o valor das custas será calculado com base no valor da causa, tá bem? Se o valor da causa for muito alto, se for extinto, vai se dar sobre o valor da causa, independente disso, tá bem? O que mais nós temos que observar em relação aqui ao recolhimento das custas? Cabe à parte recorrente comprovar que recolheu as custas, então eu vou interpor o recurso em anexo, sempre tem que mandar o comprovante do recolhimento das custas e do depósito recursal, se for o caso, tá bem? Não esqueçam. Aí se eu for detentor da JG, eu coloco ali na petição, na interposição, que eu vou, deixa de recolher custas processuais, depósito recursal, pois é detentor da justiça gratuita, tá bem?
O recolhimento vai ser dado pela uma guia de recolhimento da União, a GRU judicial. Aí o que vocês têm que fazer? No material de vocês eu botei um passo a passo ali. Tu vai entrar no site da Fazenda lá para fazer o recolhimento. Normalmente os próprios tribunais, o TRT 4 aqui da 4ª região, no próprio tribunal tem já o caminho, tu clica ali, já vai o atalho direto, daí tu tem que fazer o preenchimento. Aí o que nós temos que observar ali? Unidade, quando eu for preencher essa guia, a GRU, eu tenho que colocar lá, unidade gestora, é com base em cada tribunal. Daí tem uma listinha lá, se tu for no site pelo menos o TRT4 tem essas informações todas. Aí tu vai lá e coloca, isso tudo está no anexo 1 do ato conjunto 21, para vocês saberem lá, se quiserem procurar também. Mas tá lá, daí tu coloca o código do tribunal, a gestão 00001, que vai ter só essa ali para marcar. O código de recolhimento, aí sim pode variar, daí nós vamos botar custas judiciais, vai ser o código 18740, dígito 2. Esse é o de custas judiciais. O pagamento deve ser dado na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Aí depois nós vamos botar o número de referência, o número do processo. Os 4 últimos números são referentes à vara onde tramita. E daí depois as demais informações do preenchimento é o nome da parte, quem é que está recolhendo, enfim. São essas informações ali. O valor da condenação pede também. Então, pagamento na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Certo? O que mais nós temos que observar aqui? No material de vocês ali, então, portanto, eu coloquei o modelinho da GRU, vocês conseguem ver para se familiarizar com isso. É um boleto, é uma guia, tem um código de barra para fazer o pagamento. E o depósito recursal? Olha só, o depósito recursal, pessoal, o depósito recursal ele é um valor bem mais expressivo do que as custas. Enquanto as custas lá são apenas 2% sobre o valor da condenação, o valor da causa, quando for o caso, o depósito recursal ele é atualizado anualmente, tá bem? Olha só, em 2020, portanto, agosto dos anos ele é atualizado em regra. Então, agosto de 2020, quando nós estamos tendo essa aula, nós vamos ter o valor do depósito recursal na seguinte monta. Recurso ordinário, o depósito recursal é de R$ 10.059,15 para recurso ordinário. Recurso de revista ou ação rescisória, o valor é o dobro. Então, é R$ 20.118,30. R$ 20.118,30. Olha só, então, para vocês entenderem, eu quero fazer o recurso ordinário. Eu sou reclamada, empresa, empregador. O que eu vou fazer? Eu vou recolher as custas, que é aqueles 2% sobre o valor da condenação, o valor da causa, em algumas situações, e o depósito recursal, ele se dará quando houver condenação em pecúnia, o pagamento de algum valor. Nesse caso, eu vou ter que observar o seguinte, a condenação, se ela é líquida ou então o juiz estimou, ela for superior a R$ 10.059,15, será este o valor que eu vou ter que pagar. A condenação foi em 15 mil. Quanto que eu tenho que pagar de depósito recursal? R$ 10.059,15. Se a condenação for de 5 mil, eu tenho que pagar os 10 mil? Não. Aí o pagamento do depósito vai ser limitado ao valor da condenação. Se for 5 mil, eu deposito apenas 5 mil. Eu vou fazer um recurso ordinário pagando 5 mil. Eu quero fazer um recurso de revista lá para o TST. Eu tenho que pagar mais? Não, porque limita-se ao valor da condenação. Então, se fosse o outro exemplo de 15 mil, depositei então ali a 10.059,15 para o recurso ordinário. Eu quero fazer recurso de revista, quanto que falta? Bom, aí vai faltar ali, ó, se a condenação era 15 mil, vai faltar ali, digamos que 4.940 praticamente ali, né? Que, digamos que fosse 10 mil, vai fechar os 15 mil. Então, é o valor que falta para fechar o valor da condenação. Eu não vou precisar depositar 20 mil. Não, não é isso. E agora, se o valor da condenação for superior a 20, é 30 mil. Para o recurso ordinário, eu depositei os 10.059,15. Para fazer o recurso de revista, eu preciso depositar mais 20 mil? Não. Aí eu deposito o valor para integralizar esse montante de 20 mil. Aí eu tenho que depositar mais 10.059,15. Certo? Esse é o chamado depósito recursal. Tá bem?
Então, eu preciso fazer a comprovação desse pagamento. Esse pagamento ele é recolhido através de uma GFIP, que é Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social. Ou seja, o pagamento se dá na conta do FGTS do empregado. É exatamente isso. Exceto quando for relação que não é submetida ao recolhimento do FGTS, aí pode ser feito por um depósito judicial na própria vara, vinculado ao processo, então, no juízo. Mas a regra será por GFIP. Então, eu vou pagar por GFIP, vinculado, então, aos depósitos da conta do FGTS do empregado. Certo? Vamos lá. Então, os valores eu já expliquei para vocês. A cada novo recurso, eu tenho que fazer a integralização do valor para fechar. Se é um recurso de revista, eu tenho que fechar os 20.118,30 em 2020. Aí, anualmente, ele é reajustado conforme então, a inflação, lá, os reajustes do IGPM, se eu não me engano. Não vou recordar de cabeça quais são os índices que levam à alteração, mas anualmente ele é reajustado em razão da perda do valor da moeda, certo? Quando atingir o valor da condenação, estanca, não preciso mais fazer depósito recursal. Depósito recursal não é exigido da União, Estado, Distrito Federal, autarquias federais e tudo mais, né? Também da massa falida. Olha só, a empresa, ela era empregadora e, porém, foi decretada sua falência. Ela tornou-se massa falida. Por que não é exigível o depósito recursal? Porque aí o administrador judicial não pode gerir o recurso. Os recursos só vai em algumas situações excepcionais lá e tal, mas ele não pode pegar o dinheiro para fazer um depósito, porque ele estaria priorizando um único credor. E lá nós temos uma execução coletiva, nós temos que garantir a equidade, nós temos que garantir que todos recebam conforme a classificação dos créditos. Portanto, não é o caso aqui, então nesse caso eu não vou ter a obrigatoriedade de fazer o depósito recursal, certo? Não é admitido a complementação do depósito recursal, como a gente já falou. É exigido, então, para fazer recurso de revista, embargos do TST, daí ali tem todos os recursos do qual é cabível também a cobrança do depósito recursal. E no material de vocês eu coloquei um modelinho de uma GFIP ali para vocês terem uma familiaridade como que ele se apresenta. Eu vou preencher os dados ali e também vou fazer o recolhimento. Daí, nesse caso, é pela a conta vinculada lá do FGTS, é a mesma que eu vou utilizar aqui. Eu tenho que informar os dados do empregado, ali, o nome completo e tudo mais. Certo? Na sequência, então, para vocês, nós vamos falar dos efeitos. Os efeitos do recurso é apenas devolutivo, não tem efeito suspensivo. Então, assim como é a regra lá no processo civil, aqui também não. Não tem, eu posso fazer a execução provisória sem problema nenhum. Tá bem? Então, o que mais que eu tenho que observar aqui? Se é um caso que exige um efeito suspensivo, eu tenho que solicitar isso lá no recurso. No próprio recurso eu solicito para que, então, o tribunal conceda esse efeito suspensivo. Mas a regra é que não vai haver efeito suspensivo, tá bem? Somente efeito devolutivo, garantido, portanto, a execução provisória, tá bem? O que mais que nós temos que observar aqui? Procedimento. Como eu disse, recurso ordinário ele é o equivalente à apelação. Então, nós vamos utilizar lá o artigo 1010 do CPC no que tange aos requisitos da peça. O que nós temos que colocar? Assim como lá na apelação, nós vamos qualificar nome e qualificação das partes, exposição dos fatos e do direito, razões do pedido para reformar ou decretar nulidade dessa sentença, dessa decisão, e ainda pedido de nova decisão. Então, eu tenho que fazer os pedidos para que seja, então, alterada, né, reformada a sentença que condenou a tanto para não condenar, ou condenou a tanto, mas deveria ser tanto. Ou então, não condenou e deveria condenar. São isso. Então, eu peço a reforma. E eu tenho que trazer aqui todos os elementos, portanto, eu tenho que trazer os elementos. Eu faço redijo os fatos, os fundamentos, a parte que fundamenta a reforma. Eu posso reanalisar provas aqui sem problema nenhum, tá bem? Então, este é o momento de fazer a reanálise, a devolução do processo para o judiciário rejulgar.
No prazo de 8 dias, portanto, eu tenho que fazer a interposição do recurso e mais o recolhimento das custas do depósito recursal. Tá bem? Então vamos lá. Para onde que eu direciono? Eu mando direto para o tribunal? Não. Eu direciono para o juiz de primeira instância, para aquele juiz que proferiu a decisão. Então, se é competência originária do tribunal, do TRT, eu mando para o TRT. A regra aqui vai ser das varas do trabalho, eu direciono para a vara do trabalho, para o juiz responsável pela vara do trabalho, pelo juiz responsável por proferir a decisão. Nesse momento, então, o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade, o primeiro juízo de admissibilidade. Se não for dado seguimento, cabe agravo de instrumento. Portanto, não deu seguimento ao recurso, cabe agravo de instrumento para o tribunal para fins de destrancamento do recurso. O agravo de instrumento aqui no processo trabalhista é para essa finalidade. Para destrancar recursos, cabe agravo de instrumento. Tá bem? O que mais? Caso o recurso for admitido, e nesse caso, qual vai ser o trâmite? Admitir o recurso. Intima a parte contrária para apresentar contra-razões em 8 dias. Na sequência, remete para o tribunal. Ou ainda, o juiz da primeira instância pode reconsiderar sua decisão, assim como acontece lá na apelação. Pode haver a reconsideração da decisão após, então, a intimação para as contra-razões. Certo? Nesse caso, cabe agravo do instrumento se ele reformar. Mandou para o tribunal, fez as contrarrazões, remete os autos para a segunda instância. Lá, o processo vai ser autuado, distribuído, vai ser intimado o Ministério Público a apresentar parecer, depois vai para o relator, para o revisor, designa-se a pauta de julgamento e depois é publicado o acordo. Portanto, o julgamento aqui se dará por acordo. Tá bem? No segundo juízo de admissibilidade, pelo relator, nesse caso ele vai fazer a admissibilidade completa do recurso, de todos os seus elementos, inclusive aqui ele pode analisar se o recurso ele apresentou impugnação específica, porque não basta ele tem que apresentar uma impugnação específica à sentença, não basta só reproduzir alegações que já foram trazidas em contestação, por exemplo. Ele tem que atacar especificamente a sentença em tais pontos, tá bem? Contra a decisão do relator, a decisão monocrática do relator, cabe o quê? Agravo interno. Aí nós vamos ter que observar o regimento de cada tribunal. O agravo interno é aquele recurso xarope, aquele recurso que nós temos que saber o regimento interno de cada tribunal para saber como se dará o seu trâmite, então. Mas nada mais é do que é um recurso contra a decisão monocrática do relator, que vai ser julgado pelo colegiado, pela coletividade, portanto. O relator proferiu uma decisão, digamos que ele entenda inadmissível o recurso, decisão monocrática. Cabe agravo interno para o colegiado reanalisar, tá bem? E por fim, olha só, se encaminhando para o final da aula, a estrutura da peça. Como se dará a estrutura da peça? A peça se divide em duas partes. A petição de interposição direcionada ao juiz de primeira instância, ao juiz que proferiu a decisão, e depois as razões recursais que são dirigidas ao tribunal, para que seja reanalisado todo, seja a integralidade ou parcialidade da sentença. Tá bem? Então, a petição de interposição, o que deve constar? Eu vou qualificar a parte, eu vou direcionar para o juiz então, que proferiu, então, a tal vara do trabalho da tal cidade. Eu vou, então, qualificar a parte recorrente, o recorrido, vou colocar o número do processo, vou falar quanto à admissibilidade, regular processamento, eu vou pedir admissibilidade, regular processamento, a intimação da parte contrária para contrarrazões, querendo, e remeter os autos para o tribunal. Certo? Então, nesse momento, eu tenho que aqui fazer referência ao quê? Ao recolhimento das custas e do depósito recursal, já nesse momento. Eu tenho que fazer referência a isso. Ou então, se for detentor da JG, o porquê não recolheu. Tá bem? Então, nesse momento, eu posso também fazer referência que ele é tempestivo, porque está dentro do prazo legal e tudo mais. Mas eu peço, então, a admissibilidade, o processamento, a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões e a remessa ao juízo ad quem, portanto, o juiz de segunda instância. Apresento as guias do recolhimento das custas, do preparo, e ainda se for a sentença for caso daquele artigo 332 do CPC, em procedência liminar do pedido, quando
tem a ofensa à súmula e tudo mais, aquelas situações, eu posso pedir a reconsideração aqui do juiz de primeira instância, nesse pedido, nessa peça da interposição, tá bem? Então, primeiro a petição da interposição e depois as razões recursais. Daí o que eu vou fazer? Essa aí é o que eu vou apresentar lá para o tribunal. Eu vou colocar a indicação do processo de origem, que é o recorrente, o recorrido, faço as saudações ao tribunal, faço um resumo do processo, um breve resumo do processo, e depois as questões preliminares, questões prejudiciais, questões de mérito. Assim como a gente faz lá na contestação, nós vamos fazer aqui também, se for caso, né? Se houver alguma preliminar, uma preliminar porque cerceamento de defesa não viu a testemunha, eu quero a nulidade da sentença, portanto, eu faço a preliminar. Depois as questões prejudiciais, se for uma prescrição, por exemplo, e depois o mérito, depois pedido e requerimentos finais, pede admissibilidade, processamento e acolhimento do recurso, dando total provimento ao recurso para o fim de tal e tal coisa. E depois aqui também faço referência ao recolhimento do preparo e das custas processuais. Tá bem? Na sequência, então, havendo então as contrarrazões vão ser dadas da mesma forma. Uma petição de interposição das contrarrazões direcionada ao juiz da primeira instância, o juiz que proferiu a decisão, e as razões das contrarrazões, então o mérito das contrarrazões direcionada ao tribunal. O modelo, eu particularmente faço da mesma forma. Então, ao invés então das razões do recurso, serão as contrarrazões de recurso. Tá bem? É a mesma coisa, uma petição de interposição e depois as razões, que é a peça maior, né? Tudo tu coloca, se fosse físico, eu colocaria tudo junto. A interposição na frente e as razões embaixo. Como eu estou falando aqui de um processo que tramita por autos eletrônicos, eu posso colocar tudo no mesmo arquivo, a interposição e o recurso e as razões sem problema nenhum. Pode ser tudo no mesmo arquivo. Certo, pessoal? Na sequência, então, na nossa aula ao vivo, nós vamos falar sobre a peça efetivamente. Eu até coloquei no material de vocês um modelo de peça do recurso. É bem tranquilo aqui, se assemelha muito à contestação lá, ou se for a parte, o reclamante que vai interpor o recurso, também não tem problema nenhum, ali a peça vai ser estruturalmente a mesma. Mas é bem tranquilo aqui, porque aqui já se discutiu, eu não posso produzir novas provas, não posso criar nada muito novo. Eu tenho que atacar a sentença com base, então, nas provas ou em razão de um acontecimento que houve que gera nulidade dela, ou gera a necessidade de nulidade e reabertura da instrução, por exemplo, que é muito comum de acontecer. Ou, do contrário, eu peço a reforma da decisão em razão das provas que não foram observadas e tudo mais. Se houver uma omissão, uma contradição, uma obscuridade que eu não fiz em base de declaração, eu posso fazer aqui no recurso ordinário também, sem problema nenhum. Tá bem, pessoal? Então, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar efetivamente na parte prática, como que vai se dar a interposição. Mas eu já trouxe alguns elementos práticos aqui também, recolhimento das custas e do preparo. Esse é um dos pontos que eu vejo que os advogados têm mais dificuldade. Isso tudo a gente vai continuar falando, então, na nossa próxima aula. Tá bem? Até mais, um abraço, bons estudos para você e até logo. Tchau, tchau.